Bem-vindos de volta. As férias de verão da Fórmula 1, olha, chegaram ao fim e a contagem regressiva finalmente acabou. Os motores voltam a roncar para o 15º evento da temporada 2025 e o palco, bom, é o histórico circuito de Zandvoort, lá na Holanda. Exato, foram 4 semanas de pausa, né? Um respiro importante que teve aqueles 15 dias com as fábricas fechadas e tudo. Isso. Agora o campeonato entra numa fase assim decisiva. É um sprint final que vai passar por Europa, Ásia, Américas e termina lá em Abu Dhabi, em 7 de dezembro. E a nossa conversa hoje, baseada no que a gente sabe sobre esse GP da Holanda e a situação do campeonato, é para entender o que está em jogo nesse retorno, né? Isso aí. Vamos dar uma olhada na situação das equipes, dos pilotos e, claro, mergulhar um pouco na história e nas características únicas dessa pista, que é Zandvoort. E olha, acho que não tem como começar sem falar daquela disputa, assim, super acirrada pelo título. E o curioso é que ela tá concentrada numa equipe só, a McLaren. Pois é, Isso adiciona uma pimentinha extra, né? Um drama a mais. com certeza. Vamos analisar isso. Oscar Piastri é o líder, tá com 284 pontos, mas o Lando Norris, companheiro dele, tá ali coladinho, com 275. O Norris veio numa sequência muito boa antes da pausa, né? Diminuiu bastante a diferença. Como é que essa proximidade toda pode, sei lá, impactar a dinâmica lá dentro da McLaren? Ah, essa é a pergunta de 1 milhão, né? É o tipo de situação que, nossa, testa a gestão da equipe ao máximo. Imagino. Ter os 2 pilotos na briga pelo título é, claro, um sucesso enorme para a McLaren, não dá para negar. Só que gerenciar essa rivalidade interna sem, sabe, comprometer o resultado da equipe, especialmente agora, na reta final, é um desafio psicológico e estratégico, assim, gigante. Traz à memória outras épocas, né? Exato. Lembra Senna e Prost, ou mais recente, Hamilton e Rosberg. Cada decisãozinha, cada estratégia de pit stop, cada possível ordem de equipe ou a falta dela vai ser olhada com lupa, sabe? A pressão nos pilotos e na chefia da equipe é, assim, absurda. Dá pra imaginar a tensão no ar. E enquanto a McLaren tá nessa guerra civil laranja e pela ponta, a Red Bull vive uma coisa bem diferente, né? Mesmo correndo em casa com o Max Verstappen, ele tá em terceiro lugar, 187 pontos. É uma diferença considerável para os líderes. O que explica essa dificuldade toda em 2025, depois de anos de tanto domínio? O contraste é bem grande mesmo. O que a gente ouve é que 2025 está sendo um campeonato difícil para a Red Bull por falta de consistência do carro. Ah, então não é falta de velocidade pura. Parece que não sempre. As fontes indicam que o carro parece ser muito sensível, talvez, a certas condições de pista, ou tem uma janela de acerto mais estreita que os concorrentes. Entendi. Não é que falta velocidade em toda a situação, mas é a dificuldade de tirar o máximo do carro, fim de semana após fim de semana, de forma consistente. A equipe está falando abertamente em buscar ajustes e entender essas limitações para voltar a brigar por pódio direto e não só por pontinhos. Certo. O objetivo é claro, reverter isso quanto antes. E correr em casa, com aquela hora de arme toda esperando, deve colocar uma pressão a mais para o Verstappen e para a equipe acharem essas respostas logo, né? Sem dúvida. E falando em busca de performance, quem parece estar numa crescente é a Mercedes. O George Russell está ali em quarto, 172 pontos. As melhorias no W16, o carro desse ano, parece que deram resultado, então. É o que parece. Sim, os relatos são de que as atualizações no W16 trouxeram ganhos bons, principalmente em estabilidade e previsibilidade do carro. Ah, isso ajuda muito o piloto. Demais.
O carro parece ter uma base mais sólida agora, o que permite atacar mais, ter mais confiança, especialmente nas curvas rápidas. E o George Russell, que já tem mais tempo de casa na Mercedes que o Hamilton. Sim, ele já conhece melhor a equipe, os processos. Exato. Parece que ele está se adaptando muito bem a essas novas características, ele tem conseguido resultados mais consistentes, sabe? Capitalizando essa melhora do carro. A Mercedes está se colocando ali como uma ameaça mais constante, tentando consolidar essa recuperação. Interessante ver a Mercedes voltando aos poucos. Agora olhando para a Ferrari. Charles Leclerc está em quinto, com 151 pontos. O Lewis Hamilton, no primeiro ano dele lá, está em sexto, com 109. A Ferrari é vice-líder nos construtores, o que no papel soa bem, mas a temporada tem sido cheia de altos e baixos, certo? Precisamente. Essa segunda posição nos construtores, é preciso dizer, é um reflexo também dos problemas da Red Bull. E lá no começo do ano, da própria Mercedes. Não é só mérito de um desempenho irretocável da Ferrari. Entendi. Falta a vitória em GP, né? Exato. A única vitória até agora foi na sprint da China, aquela corrida mais curta no sábado com o Leclerc. O carro principal da Ferrari, tem sido descrito como instável em vários momentos. O projeto geral parece que ainda não chegou no nível que a equipe e os fãs esperavam, sabe? Uhum. Eles mostram velocidade aqui e ali, mas falta aquela constância para brigar por vitória em grande prêmio mesmo todo fim de semana. Tanto Leclerc quanto Hamilton estão numa batalha para tirar o máximo de um carro que ainda parece ter suas manhas, suas limitações. É um cenário de campeonato bem mexido, então. McLaren com a brida interna no topo, Red Bull pressionada em casa, Mercedes tentando voltar pro jogo e Ferrari buscando consistência. E todo esse drama vai acontecer num circuito que é, nossa, pura história e desafio. Zandvoort. Ah, Zandvoort é especial. Aqui a conversa fica ainda mais legal. A história dessa pista é antiga. Muito antiga e muito rica. Zandvoort foi inaugurada lá em 1948, no mesmo ano de Silverstone. Foi fruto daquele entusiasmo pelo automobilismo que tomou a Europa depois da guerra. E o conceito original era curioso, né? Mistura de pista permanente com rua. Isso, uma combinação de trechos feitos para corrida mesmo e algumas vias públicas que já existiam na cidade de Zandvoort. Tudo isso no meio das dunas de areia ali da região. Bem diferente. E chamaram até um nome de peso para ajudar no desenho original. O Sammy Davis, que tinha vencido o Le Mans. Mostra que a ideia era séria desde o início. Que tipo de corrida isso criava naquela época? Criava corridas desafiadoras, num traçado rápido, fluido, mas também perigoso, como era comum naqueles tempos, né? A Fórmula 1 não demorou para chegar lá. A estreia oficial no campeonato foi em 52. E já com domínio da Ferrari, né? Sim, dominante. Alberto Ascari venceu e a Ferrari fez 1-2-3. Foi impressionante. A F1 correu lá com algumas idas e vindas até 1985. Aí depois veio aquele hiato enorme, 35 anos fora. 35 anos, é muito tempo. E a volta, que era para ser em 2020, mas só rolou em 2021 por causa da pandemia, teve um empurrãozinho, claro, de um certo piloto holandês, né? Totalmente. Não dá para negar. A popularidade absurda do Max Verstappen e o fenômeno da Orange Army. Aquela mancha laranja nas arquibancadas. Exato. Aquela multidão de fãs que lotava as pistas, principalmente ali na Bélgica, que é perto. Isso foi crucial para trazer Zandvoort de volta para o calendário. É um exemplo perfeito de como o apelo de um piloto e a paixão da torcida podem sim influenciar as decisões da Fórmula 1. E desde que voltou, o Verstappen tem sido o rei lá, né? Ganhou as 3 corridas, 2021, 2022 e 2023. Virou a fortaleza laranja dele. Uma pena que, pelo jeito, essa festa tem data para acabar de novo, né? É o que dizem as informações. Zandvoort está confirmada para 2026, mas deve ficar de fora em 2027. Parece que por causa de umas readequações, uma rotação de corridas na Europa. Entendi. Isso mostra bem como o calendário da F1 hoje é dinâmico, né? Tem que equilibrar as pistas históricas, os novos mercados, a logística, os contratos. É um quebra-cabeça. Mas enquanto tá lá, Zandvoort é um desafio e tanto. Os pilotos falam muito rápido, incrível, louco, até antiquado. Dá para sentir adrenalina só nas palavras. O que torna essa pista tão especial para pilotar?
Olha, é uma combinação de coisas. Primeiro, as ondulações naturais. A pista acompanha o terreno das dunas, então tem subidas e descidas cegas que exigem, assim, muita precisão e coragem. É tipo uma montanha-russa em alta velocidade. Uau! Segundo, mesmo com a modernização para a volta em 2020, ela manteve muito daquele caráter original. Áreas de escape curtas em alguns pontos, erro ali custa caro. E terceiro, as curvas inclinadas. Ah, as famosas curvas inclinadas. Sim, especialmente a última curva, a Ariel-Luyendeck-Bocht, e a curva 3, a Hugenholz-Bocht. Elas foram refeitas junto com a primeira curva, a Tarzan. A inclinação chega a 18 graus em alguns pontos. 18 graus? Isso é mais inclinado que em Indianápolis. Como é que isso afeta a corrida na prática? Afeta bastante. Essa inclinação permite usar trajetórias diferentes na mesma curva. Isso pode ajudar nas disputas lado a lado, talvez criar mais chance de ultrapassagem, que era um ponto difícil em Zandvoort antigamente. Ah, interessante. Na curva, o que aumenta o desgaste dos pneus e exige mais do piloto fisicamente. Mesmo modernizada, Zandvoort continua sendo o que a gente chama de pista de piloto, sabe? Onde a habilidade do cara faz muita diferença. Total. E pro fã que vai lá, a experiência parece ir além da corrida em si. Tem toda uma mística em Zandvoort. Ah, com certeza. A pista por si só já é um lugar histórico. Foi palco de momentos inesquecíveis, tipo aquela volta do Gilles Villeneuve com 3 rodas em 79, lembra? Nossa, lendário. E também serviu de cenário para o filme Grand Prix, de 66, do John Frankenheimer, um clássico que capturou a essência da F1 daquela época. Isso tudo adiciona camadas de história, de nostalgia. E com Verstappen correndo em casa, a atmosfera deve ser, sei lá, surreal. Aquela torcida laranja deve fazer um barulho ensurdecedor. Exatamente. A Orange Army transforma o fim de semana numa festa sem parar, uma energia vibrante e apaixonada. E a localização ajuda muito também. Perto da praia, né? Do lado da praia, literalmente, e a 30 minutinhos de trem de Amsterdã, que dispensa apresentações. Essa combinação de corrida de ponta, atmosfera eletrizante e acesso fácil a turismo faz de Zandvoort um destino muito legal no calendário. Ok, então vamos amarrar aqui os pontos principais dessa nossa conversa. A Fórmula 1 está de volta na Holanda, dando o pontapé inicial na fase final da temporada 2025, e a briga pelo título está pegando fogo, dentro da McLaren, Piastri e Norris ali muito perto um do outro. Isso. Enquanto isso, Max Verstappen e a Red Bull têm a pressão de correr em casa e precisam achar performance, respostas para a inconsistência do carro. A Mercedes, com o Russell aproveitando as melhorias, está mostrando força, se recuperando, e a Ferrari, apesar de vice nos construtores, ainda corre atrás de mais estabilidade e daquele desempenho de ponta. E todo esse cenário competitivo acontece em Zandvoort, um circuito que é essa mistura única, tem história para dar e vender desde os primórdios do esporte. Tem características de pistas super desafiadoras com ondulações, curvas inclinadas que testam carro e piloto no limite. E tem uma atmosfera de torcida que é, nossa, contagiante, especialmente com os fãs locais. Por tudo isso, acompanhar essa fase da temporada é essencial. As disputas estão em aberto, as equipes estão no limite, buscando cada décimo, e Zandvoort é o palco perfeito para a gente ver como essas histórias vão se desenrolar. É um elo muito interessante entre o passado e o presente da Fórmula 1. Então, o que esperar? Com certeza um fim de semana emocionante, com muita coisa acontecendo dentro e fora da pista. O que nos leva àquela nossa reflexão final, né? Pois é, pensando que Zandvoort, mesmo com toda essa história, essa popularidade, essa atmosfera incrível dos fãs, está prevista para sair do calendário em 2027. E o que será que isso diz sobre aquele equilíbrio delicado que a Fórmula 1 tenta manter? Como é que a categoria pesa a tradição, o apelo aos fãs, a paixão local, contra as demandas comerciais cada vez maiores, a logística, a necessidade de ir para novos lugares? Fica essa questão no ar, né? Quais são os fatores que realmente mandam no roteiro da Fórmula 1 hoje em dia?